Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Nós vamos começar dando aqueles avisos de sempre, né? Quem quiser apoiar nosso trabalho e concorrer a livros feministas todo mês, corre lá no apoia.se/O Pessoal é Político e contribui com qualquer quantia a partir de R$2. Nós fizemos o sorteio de agosto, né, essa semana, e o livro foi O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, e quem ganhou foi a Ana Beatriz, então parabéns, Ana! Sim, parabéns! E nossa, chegou super rápido o livro, né? Eu ainda fiquei chocada. A gente mandou em um dia, e aí no outro ela já fez stories falando que tinha recebido, então foi top. Parabéns! E se você também quer ganhar livros feministas e contribuir com o nosso trabalho, né? Porque a gente faz aqui tudo de forma independente, e ainda apoiar a ONG Mulheres da Luz, nos ajuda lá no Apoia-se, porque todo mês a gente tá conseguindo fazer uma pequena doação para essa ONG maravilhosa que fica lá em São Paulo. Pra quem não sabe, elas são uma ONG que apoiam mulheres que estão em situação de prostituição, então é muito massa. E assim, a gente tá conseguindo fazer uma doação pequena mesmo, né, mas com o dinheiro que sobra depois dos custos ali da edição e tudo mais do podcast. Sim! Tá sendo uma experiência bem legal, galera. Então, contribuam lá, quem sabe vocês ganham aí o próximo sorteio. Bom, vamos ao episódio, né? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre o segundo sexo, né? E dessa vez vai ser o capítulo História 4, que é o penúltimo da parte de história do livro, né? Então, só tem mais esse episódio e o próximo, onde vamos falar sobre isso. Sim, e neste capítulo a Simone vai continuar falando sobre a temática da história, que no outro a gente falou bastante sobre as civilizações antigas, né, sobre a Idade Antiga. Aqui ela vai continuar em ordem cronológica, falando primeiro um pouquinho, assim, ela vai falar um pouco ainda sobre a Idade Antiga, sobre Roma, né, e aí depois sobre a Idade Média e até a Idade Moderna também, mais pro fim do capítulo. Ou seja, gente, este capítulo é realmente bem denso, assim, porque tem muita coisa, sabe? É um capítulo bem longo e tem muitas informações, assim, então a gente tem que admitir que foi difícil fazer o roteiro dele, eu ia falar, foi muita informação. Esse roteiro tem 11 páginas, gente. O nosso roteiro desse episódio. Então, geralmente nossos roteiros são bem longos, mas esse foi outro nível, assim, porque realmente tem muita informação nesse capítulo. E é normal ficar perdido mesmo, principalmente pra quem não é da área de história, né, como a gente, assim. Porque o capítulo é bem longo, mas a gente vai tentar aqui destrinchar ao máximo pra vocês nos tópicos principais. E espero que ajude, né, todo mundo. Sim, eu espero que ajude também, porque tem uma coisa que, assim, eu acho, obviamente, o livro ótimo, acho que a Simone escreve muito bem e tal, mas tem uma coisa que me incomoda muito dela, que é essa coisa de... Ela sempre vai falando e só vai soltando 1000 informações, mas ela nunca explica, tipo, nem nota de rodapé, assim, tipo... Sim. Fulano de tal, aí, sei lá, colocar uma nota de rodapé pra explicar. Ele foi o imperador de Roma desde tal ano até tal ano. Não, ela não faz isso. Então, tipo, fica muito... Pelo menos não na versão que eu tenho, né? Não, que eu tô também seguindo pelo PDF. E aí fica muito confuso, porque ela vai falando, e eu juro, assim, eu fui pesquisando no Google, tipo, cada coisa que ela ia citando pra entender se aquilo era o nome de um imperador, de um papa, se ela tava falando de qual, sabe, ela usa os nomes, tipo, dos códigos de leis daquelas épocas, que eu nem sabia qual era o nome, sabe, então eu jogo na internet pra ver do que ela tá falando. Sim, é bem confuso. Bom, vamos começar então, né? Ela terminou o último capítulo falando sobre o Império Romano. Então aqui ela comenta que nesta civilização a evolução da condição feminina não ocorreu de maneira contínua e que as grandes invasões alteram bastante toda a estrutura da sociedade e, consequentemente, a situação das mulheres. Assim, o direito romano passou a ser influenciado pelo cristianismo e à medida que ele foi se tornando mais presente no território romano. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império em 380, com o imperador Teodósio I,
E essa ideologia cristã vai, então, contribuir bastante para a opressão das mulheres. Afinal, como nós comentamos bastante também, tanto na outra temporada, a gente também já mencionou um pouquinho aqui no episódio anterior, na religião cristã, a carne é maldita e a mulher é vista como má, como ligada ao demônio. Tertuliano dizia que ela era a porta do diabo, ou seja, acreditava-se que ela era mais facilmente corruptível pelas forças do mal. Afinal, foi Eva quem conduziu Adão ao pecado, e essa ideologia, por mais que pareça distante ainda, está super presente na forma como as mulheres são retratadas até hoje, principalmente na cultura, né? Então, acho que não é tão absurdo assim. Acho que todo mundo já ouviu falar essa questão de a mulher ser a pecadora, a mulher ser a maléfica que leva o homem a pecar e a pensar nessas coisas. Então, ela vai focar bastante nessa questão do cristianismo dentro do Império Romano e como ele vai mudar toda a realidade das mulheres, né? Total, acho que a gente falou muito disso, como você disse, na primeira temporada, né? Porque a Andrea Dworkin comenta muito sobre essa noção da mulher como malvada, que está tão presente na religião, né? A gente vê isso muito, muito. A ideologia cristã também prega que a mulher deve ser totalmente submissa ao seu marido, né? Além de falar que ela é malvada, que ela é a pessoa que se submete ao demônio e tudo isso. Então, por isso, nas páginas 118 e 119, a Simone vai dizer: se o casamento é encarado como uma instituição que exige fidelidade recíproca, parece evidente que a esposa deve ser totalmente subordinada ao esposo. Com São Paulo, afirma-se a tradição judaica ferozmente antifeminista. São Paulo exige das mulheres discrição e modéstia. Baseia no Antigo e no Novo Testamento o princípio da subordinação da mulher ao homem. O homem não foi tirado da mulher, e sim a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, e sim esta para o homem. E alhures, assim como a igreja é submetida a Cristo, em todas as coisas submetem-se as mulheres a seus maridos. Santo Tomás será fiel a essa tradição ao declarar que a mulher é um ser ocasional e incompleto, uma espécie de homem falhado. O homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem, escreve. É indubitável que a mulher se destine a viver sob o domínio do homem e não tem por si mesma nenhuma autoridade. Pois é, eu fiquei muito pensando nessa parte, assim, que ela fala do cristianismo, e principalmente do Antigo Testamento, né? Como me lembrou muito o conto da Aya, né? Da Margaret Atwood, como eles conseguem usar a Bíblia para justificar tudo o que eles fazem. Então, não sei, assim, justamente também porque eu tava lendo, né, os testamentos esses tempos. Eu terminei semana passada, que é o livro que continua, né, o conto da Aya. Então, não sei, assim, me lembrou muito, assim, dá até um arrepio de pensar, tipo, como eles conseguem utilizar dentro da série, e é uma coisa super realista, né, tipo, até hoje se usa muito, né, todas essas passagens e todos esses pensamentos pra colocar a mulher, né, em submissão. Então... Sim, com certeza, assim, é claro que existem pessoas que falam, não, dá pra você interpretar a Bíblia de uma forma diferente e tal, enfim, né, existem várias leituras aí em cima disso, assim como pessoas que pregam que não é pra você levar essas falas de forma tão literal, tudo mais, mas a gente sabe que se você pegar a Bíblia, sim, há vários pontos com esse tipo de colocação, assim, né, sobre as mulheres. Enfim, claro que hoje em dia, com outras interpretações, alguém pode ler isso e falar, não, olha, mas ele fala isso, mas não é pra gente, sabe, aquilo era outra época, não é pra gente levar isso hoje em dia na nossa vida e tal, mas, como você falou, pode ser muito bem utilizada como uma desculpa, né? E já foi, né, e nesse caso, de forma fato, de justificar. era mesmo, tipo... De fato era. E aqui, agora vai vir uma parte bem interessante que ela vai falar do direito canônico, e que eu tive que procurar o que isso significa. Sim. E basicamente significa que é um direito que surge, é o direito da igreja, né? Tipo, são as leis da igreja. Eu acho que faz sentido, porque canônico é o que a gente usa pra falar também, tipo, dentro de séries e coisa, tipo, o que tá no cânone. Sim, foi isso que eu pensei, não. Então, as pessoas usam cânone pra falar da Bíblia, né? Tipo, o que está na Bíblia. E aí eu peguei uma definição aqui bem simples, né? Mas que, enfim... fala que o direito canônico surge pela necessidade e com o propósito de organizar e manter a ordem de acordo com os anseios da vida em comunidade e dos preceitos divinos estabelecidos e divulgados pela Igreja Católica. Muitos dos institutos existentes
no direito ocidental moderno foram inspirados ou copiados do direito canônico, pela funcionalidade que este revela para com os fins a que foi criado. A Igreja, instituição de grande prestígio em todo o mundo, intitula-se como soberana dentro do seu âmbito de atuação, assim como o Estado o faz, o que gera uma preocupação de ambos em manter um ordenamento jurídico eficaz aos seus propósitos e as necessidades nascidas das relações sociais manifestadas entre os seus seguidores, no caso da Igreja, ou governados, no caso do Estado. Por isso, o direito estatal e o eclesiástico, que seria o canônico, né, colaboram-se mutualmente, haja vista que muitas das manifestações sociais reveladas no Estado são de interesse religioso e vice-versa, como, por exemplo, o casamento e a instituição da família. Ou seja, é o direito da Igreja, né, das leis da Igreja, mas eu achei interessante que fala aqui bastante sobre como ele influenciou no direito do Estado mesmo, né, no direito de, tipo, código de leis mesmo, dos estados e países. Então, ela vai falar que no direito canônico do século IV, o casamento era visto como uma concessão às fraquezas humanas e, assim, era incompatível com a perfeição cristã. Por isso mesmo, o Papa Gregório VI institui o celibato para os padres, porque, afinal de contas, se as mulheres eram perigosas, eram, enfim, servas do diabo, ou que poderiam ser corrompidas pelo diabo tão facilmente, os homens do clero deveriam ficar longe delas, não é mesmo? Aí os padres demonstram sua abjeção às mulheres. E isso faz sentido, né? Porque se você parar pra pensar, realmente, se a mulher é vista dessa forma tão negativa, os homens que fossem, tipo, 100% devotos, homens da igreja e tal, do clero, deveriam ficar longe delas e, por consequência, né, o celibato é instituído para que ele não tenha relações com ela. Sim. Pra que ele seja, tipo, e é interessante puro pensar. E não Exato, se envolva com elas. É interessante pensar que é essa coisa da pureza, sabe? Que vai falar que o casamento é visto como uma concessão às fraquezas humanas, porque é, tipo, contra essa pureza que a igreja prega, assim. De certa forma. Isso aí, galera. Então, vocês podem culpar o Papa Gregório VI pelo nosso casal de Fleabag não poder ficar junto. Só caso vocês estivessem procurando alguém aí, né, pra Fleabag não ficar real. com Andrew Scott, né? É uma questão. Então, Real, esse direito eu não tinha pensado nisso. canônico vai gerar uma influência sobre as leis criadas pelos próprios imperadores, então, e o regime matrimonial do dote torna as mulheres incapazes e impotentes. Os ofícios viris dos homens são proibidos para elas e elas não podem depor em tribunais, pois seus testemunhos não têm valor. Então, desde essa época, a gente já vê que a palavra da mulher, de fato, né, não valia nada e ninguém acreditava, e porque de fato não valia. Tipo, hoje, tecnicamente valeria, mas não vale, né? Mas nessa época era a lei que não valia, né? Na legislação do imperador Justiniano, que governou entre 527 a.C., né, e 565... não, é depois, né? É depois já. É depois. Entre 527 e 565... A mulher é honrada como a esposa e mãe, mas é escravizada nessas funções. O divórcio é proibido, a mãe tem autoridade sobre os filhos igual o pai e tem direito à herança, porque quando o marido morre, ela se torna a tutora legal dos filhos e dos bens. Depois de Roma, né, ela vai falar sobre os povos bárbaros da Germânia. E aí, só para dar uma contextualização, né, os bárbaros eram considerados qualquer povo que não fosse grego nem romano, né? Porque, enfim, os gregos e os romanos se achavam demais. Então, qualquer povo que fosse diferente deles era tipo, esses bárbaros. Enfim. Era assim mesmo, gente. E os bárbaros... sim. Os bárbaros da região da Germânia, eles admitiam chefes só durante as guerras. Em tempos de paz, a família era uma sociedade autônoma. Nela, o irmão da mãe tinha o mesmo poder que o pai e a mãe, e o seu irmão tinha a mesma autoridade que o marido sobre a filha e a sobrinha. A família era monogâmica e o adultério também era severamente punido, né? A força bruta era muito valorizada, tanto que tem muita... Quando a gente fala de bárbaros, a gente já pensa nisso, né? Num povo que era mais voltado pra guerra e tudo mais. E aí, por isso, a mulher era vista como impotente. Ela era, então, escravizada, mas, de certa forma... digamos assim, respeitada. O marido a comprava, mas ela ficava com o dinheiro e recebia a herança de seu pai. A mulher permanecia sempre sob tutela, primeiro do pai e depois do marido, e era associada sempre ao seu marido. Assim, quando ele morria, parte do seu poder era transmitido para ela. Então, ela realmente só ganhava um pouco de seu poder depois que o marido morresse. Durante toda a Idade Média, a mulher vai estar sob a tutela do pai e ou do marido, né, dependendo.
nunca podendo ser 100% independente. Eu achei essa parte bem interessante, porque ela fala... Em todos os povos ali que ela vai falar, eu acho que surge a questão da tutela em algum momento. E aí, se a gente parar pra pensar, é uma coisa muito horrível, sabe? Tipo, a tutela é basicamente dizer que a mulher não é um ser humano, tipo... É como se ela fosse uma eterna criança, sabe? Quando você tem menos de 18 anos, você está sob a tutela dos seus pais. Eles que respondem por você legalmente perante ao Estado e tal. Então é como se ela permanecesse sempre nessa mesma situação, mesmo que tenha já não sei quantos anos, sabe? O próximo povo, então, que ela vai falar, né, a próxima tribo, são os francos, que, né, tivemos que pesquisar aí também, que basicamente era uma tribo germânica que adentrou o espaço do Império Romano e estabeleceu um reino, onde hoje é a França e parte da Alemanha. Os francos eram um pouco diferentes porque eles renunciavam à castidade germânica. Na época dos merovingios e carolíngios, inclusive existia poligamia. No entanto, a mulher ainda era escravizada no casamento. Ela era casada sem seu consentimento, tratada como serva e podia ser repudiada segundo os caprichos do seu marido. Nas leis, a mulher era vista como propriedade do homem e como mãe de seus filhos. Sim, essa parte eu achei bem triste e interessante, porque ela vai falar sobre como existiam vários crimes que eram considerados super sérios, tipo, chamar uma mulher de prostituta, quando ela não fosse, né? Ou raptar uma mulher casada, ou assassinar uma mulher grávida. Tudo isso era, tipo, uns crimes dos mais sérios, assim, que tinham as piores punições. Tipo, era mais sério do que matar uma mulher grávida, por exemplo, do que um cara. Ou seja, aqui a gente vê que elas eram realmente valorizadas apenas enquanto esposas e mães, né? Porque essas leis, elas não eram instituídas tendo em vista a segurança das mulheres e sua dignidade enquanto pessoa, tipo, a sua liberdade e dignidade, mas sim o seu papel como mulher daquele homem, ou como genitora daquela criança. Então, por exemplo, você não podia falar que uma mulher era prostituta quando ela era, tipo, uma mulher casada, de respeito, sabe? Sim. Porque você vai estar ofendendo quem? O marido dela. Não é porque, ai meu Deus, você tá ofendendo ela, sabe? Sim, eu achei... Mais ou menos como é hoje em dia, com relação à proibição do aborto, ou com relação àquela noção de crime de honra, né, que tem em muitos países também, que é tipo, não é que, por exemplo, um cara estuprou uma mulher, não é que ele vai ser punido porque ele cometeu um ato contra essa mulher, mas sim um ato contra a honra da família dela, sabe? Sim, é assustadoramente atual, assim, sabe? E mostra muito a mulher como objeto, porque os crimes que são cometidos com ela, na verdade, são contra um objeto que o homem possui, né? Então você volta um pouco pra aquela questão do... É tipo um crime contra um patrimônio, basicamente, né? Ou contra, Sim. tipo, a criança que ela está gerindo, né? Ou seja, né? Serve pra gerir criança, né? Só serve pra reproduzir. Ou é, tipo, contra o homem, não é tipo assim, o estupro é ruim porque a mulher sofreu essas consequências de uma violência horrível. É tipo, mexi na propriedade de um homem. E né, coloca, obviamente, a existência desse crime no fato da mulher ser casada ou não, né? Que é absurdo. É, exatamente isso que eu pensei, assim, eu tava pensando, tipo, porra, ok, uma mulher, então, naquela época, né, enfim, e até hoje em dia em alguns lugares, uma mulher que é solteira é morta, aí não ia ser, o cara não ia ser julgado da mesma forma, a pessoa que matou ela não ia ser julgada da mesma forma, sabe, porque o que importa é ela ser uma mãe e uma esposa, a mulher não tem nenhum direito enquanto pessoa mesmo, assim, enquanto ela mesma. E também depois a Simone vai comentar que quando o Estado se torna mais poderoso, a tutela da mulher passa a ser responsabilidade estatal, não mais da família, mas ela segue sendo tutelada, que é aquilo ali que a gente estava falando antes, não é mesmo? Que ela segue sendo vista como uma eterna criança, que tem que estar sob a responsabilidade de alguém. Se antes era do marido, quando o Estado se torna mais poderoso, agora é o Estado que tem que meio que tomar conta dela. Ela nunca pode ser uma pessoa independente que cuida de si mesma, não é mesmo? Aí, a partir do domínio de Carlos Magno, né, que foi o primeiro imperador do Sacro Império Romano, de 800 até a sua morte, e ele também foi rei dos Lombardos a partir de 774 e rei dos Francos, que começou em 768. Então, a partir do domínio do Carlos Magno, o Mundium, que era o Código de Leis Germânicas, que pesa sobre a mulher, pertence ao rei, mas essa mudança não traz a emancipação da mulher. O tutor deve proteger a mulher e ela continua, então, a ser escravizada.
Que é isso, sabe? Não importa se ela tá sendo tutelada pelo marido, ou pelo pai, ou pelo Estado, pelo rei e tal. Ela ainda não pode ser uma pessoa livre pra ser ela mesma, pra cuidar dela mesma, pra ter os deveres e obrigações com o Estado, tipo, que ela mesma tem que fazer, sabe? E diz muito sobre como o Estado precisava disso para funcionar, né? Tipo, enfim, para que toda essa... Sim. A gente vai falar um pouquinho, acho que mais depois, sobre essa questão, mas, tipo, a quem serve, né? Isso, né? Por que a mulher tem que estar sempre sob tutela e tudo mais, pra saber, obviamente, de quem são os filhos, pra saber quem passar a herança, pra saber tudo mais. Então, não é uma coisa que acontece do nada, né? Como a gente sempre fala aqui, sempre tem um motivo por trás. Depois ela vai falar sobre a era do feudalismo, né? Que foi um sistema econômico, político e social que predominou na Europa Ocidental desde o início da Idade Média até a formação dos estados modernos. Neste sistema, existia a nobreza e os camponeses, servos. Dentro da nobreza ainda existia uma divisão entre suzeranos, dono das terras de fato, e os seus vassalos, pois um suzerano entregava a um vassalo certa quantidade de terra e servos em troca da sua lealdade, né? Principalmente durante as guerras que eram constantes. Os servos eram camponeses que trabalhavam em regime de servidão, eram obrigados a prestar pesados serviços e a pagar uma grande quantidade de tributos aos senhores feudais, sendo essa forma de exploração do trabalho a base da riqueza feudal. A autora vai dizer, então, que nesse regime a mulher era às vezes elevada, às vezes rebaixada. Isso porque, no direito feudal, há sempre uma confusão entre soberania e propriedade, entre direitos públicos e privados. E como nós já comentamos, na questão da criação da propriedade privada, de fato prejudicou muito a condição da mulher, né? Como a Simone sempre vai ressaltar essa relação entre mulher e propriedade, né? Então, por isso que ela comenta isso sobre a Idade Média, sobre o feudalismo. Porque no início, a mulher não tem nenhum direito, porque ela não tem capacidade política. Afinal de contas, como a Letícia explicou, tinha essa questão de você tá ali usufruindo da terra, mas você tem que defender essa terra, né? Esse era o seu pagamento para poder morar ali. Então, afinal, né, como o feudo é mantido por essa questão da força, do serviço militar, ela não pode prestar esse serviço, né? Porque mulheres não poderiam estar ali na força militar. Então, ela não pode ser vassala, e não tem como defender aquele pedaço de terra. E a situação dela vai melhorar quando os feudos se tornam hereditários e patrimoniais, quando não é tão focado nessa questão mais da defesa militar, assim. E aí, no século XI, o feudalismo admite também a sucessão feminina. Ela passa a poder herdar, né? Mas mesmo podendo ser uma herdeira, a mulher ainda precisa do tutor masculino, então o marido atua como seu tutor, tendo usufruto dos bens, ou seja, a mulher não é verdadeiramente uma herdeira, mas sim um instrumento através do qual a propriedade é transmitida. Que foi exatamente o que a gente falou no outro episódio também, né? Que por mais que ela pudesse ser herdeira, na verdade é tipo pra ela casar com um cara, pra daí ele ter os bens dela, entendeu? A gente falou só uma transmissão. Eu tava até fazendo, né, ali no post, eu li isso A gente falou sobre como ela vira, tipo, a máquina de fazer herdeiros, né? Não ela vai herdar exatamente. Então isso continua ainda assim. Porque a herdeira é uma terra e um castelo, né? Por isso, muitas vezes, o seu pai a casa enquanto ela ainda é uma criança ou até a dar de presente para um homem rico. Então, é uma questão do tipo, a minha filha significa a minha terra, entendeu? Então, tipo, eu vou te dar a minha filha para você se casar com ela. Que, na verdade, é tipo, estou te dando a minha terra. Sim, que daí vocês vão ter um filho que vai herdar ela depois, tipo, também. Exato. Então, é só realmente ela é a parte... é quem faz essa transmissão, mas a coisa nunca é dela, de fato, né? Sim. Então, na página 121, a Simone vai dizer: tal qual a epiclera grega, a mulher é um instrumento através do qual a propriedade se transmite e não sua possuidora. Não se emancipa com isso. É, em suma, absorvida pelo feudo, faz parte dos bens imóveis. A propriedade não é mais a coisa de família, como no tempo da gens romana, pertence ao suzerano e à mulher também. Ele é quem lhe escolhe um esposo. E aí isso é muito interessante também, porque tipo, o cara era dono da terra, então ele que escolhia com quem que os vassalos dele iam se casar, entendeu? Porque ele tinha que escolher pra quem que ia passar, né? Tipo, como Exato. se fosse. Ela era escrava da propriedade do senhor, que é dono dessa propriedade, através da proteção de um marido que ele, né, proteção entre aspas, que lhes era imposto. E o homem podia se casar quantas vezes quisesse, pois assim ele passava a ter mais propriedades. Por isso mesmo a igreja sempre arranjava uma desculpa para anular o casamento. O esposo não tinha nenhuma consideração pela sua mulher, ele batia nela frequentemente, exigia ser também
uma fidelidade delas que não era recíproca e o homem não se associava à sua vida. Segundo Simone, essa civilização guerreira não tinha senão desprezo pela mulher. Algumas castelãs presentes na história e na mitologia eram diferentes por se portarem como homens, mas a maioria passava o dia fiando, rezando, esperando o esposo e se aborrecendo. A gente vê que, como você falou, são algumas, né? Eram poucas exceções, assim, de mulheres que ficaram conhecidas nessa época e tal. Mas, no geral, de fato, elas estavam ali nessa escravidão, né? Ao lado. Se eu achava que a minha quarentena era tediante, enfiando, rezando, esperando o esposo e se aborrecendo. Acho que minha vida tá melhor. Incrível, né? Não tinha nem uma internet naquela época pra elas fazerem alguma coisa. Triste. E aí, depois disso, também, a autora vai falar sobre o amor cortês, que nasceu no sul do Mediterrâneo no século XII, né? Porque é aí nessa época da Idade Média e tudo mais, porque alguns dizem que ele teria melhorado, né, a situação das mulheres. E o que é o amor cortês? É aquele conceito europeu medieval de atitudes, mitos e etiquetas para enaltecer o amor, e que gerou vários gêneros de literatura, como o romance. Então seria tipo aquelas canções e histórias de amor também, e da donzela. Tem os trovadores, muito inspirado nos trovadores. Da donzela, conhecer o cara, o guerreiro, e eles se apaixonarem e tudo isso. E aí tem gente que fala que aí a mulher começou a ser mais valorizada. O que a Simone vai falar que isso não é verdade. Porque a gente pode ver claramente que não é a mesma coisa você exaltar o amor romântico, né? Que você, de fato, exaltar uma mulher, assim, enfim, exaltar ela enquanto pessoa. Então ela vai comentar que esse amor cortês não modificou de fato a situação da mulher, apenas amenizou em alguns sentidos, porque, né, pelo menos você não tá ali falando, a mulher é um lixo. Sim. Você tá falando, não, elas são lindas, damas. Como uma flor. Como uma flor, tão delicadas. Tudo bem, mas isso não tá mudando de fato a situação delas, né? O amor cortês era como... Ela vai dizer isso, né? Eu achei engraçado. Era como uma compensação à barbárie dos costumes do casamento da época. Porque o casamento era uma coisa tão, sabe, sem amor. Não era um casamento igual Sim. hoje, que as pessoas... porque conheci a pessoa, me apaixonei. Era uma coisa tão, assim, fria, tão tipo, eu só quero a sua terra. Essa noção sim, essa noção de casamento por amor de hoje em dia é extremamente recente, né? Tipo, extremamente, assim. Essa coisa era uma coisa tão... Festa bonitinha. Seu pai quer me dar uma terra. Festa bonitinha, vamos comemorar o nosso amor, assim. Tipo, é uma coisa extremamente nova, assim, né? Mesmo que não fosse todas as problemáticas que a gente já falou em relação ao casamento, ele como instituição em si nasceu como uma questão de contrato, de posse, de vou passar a minha terra normal, assim, né? Por mais que, obviamente, hoje em dia a gente possa ressignificar isso, sei lá. Mas, no geral, né, essa questão do vou me casar com alguém que eu amo pra ficar pra sempre é muito nova. Então faz sentido. Sim, total. Faz muito sentido porque é isso, né? Nessa época não era, nossa, é que eu conheci aquela mina ali no castelo, achei ela bonita e flertei com ela. O castelo dela, flertei com ela. Aí falei, quero o castelo dela. Não, era tipo, o pai dela achou que ele seria um bom, né? Ela poderia casar com esse cara que é de uma outra boa família. Então vamos casá-la assim. E como o esposo era o tutor dela, e ele era um tirano também, porque o cara não amava a mulher, entendeu? E ele claramente, né, agredia ela muito porque ele podia fazer tudo, ela era a posse dele. Então, como ele era esse tutor tirano, a mulher passa a procurar um amante, obviamente, da mesma forma que o homem também passa a procurar um amante, né? O adultério era algo muito comum. Claro que era só cobrada a fidelidade dela, como sempre, né? Mas, enfim, se você parar pra pensar, faz bastante sentido, né? Essa questão de que todo mundo traía. Porque se o amor não existia dentro do casamento, a pessoa vai procurar fora. Esse amor cortês que eles cantavam tanto e tal, muitas vezes não estava relacionado ao casamento. E aí, inclusive, o Engels fala, tem uma frase dele que a Simone vai falar aqui, que o amor só ocorre na antiguidade fora da sociedade oficial. Ou seja, fora desses moldes do casamento monogâmico. E... porque, né, como o casamento era essa instituição super opressora, o amor, de fato, não tinha nem como acontecer ali dentro dele. Assim, talvez por uma grande sorte, sei lá, você se apaixonasse por aquele cara que foi escolhido pra você casar, mas
Não tem como garantir isso. Na maioria das vezes, com certeza não. Sim. E ela também vai comentar que as mulheres nobres passaram a desenvolver a conversação, a cortesia, a poesia, que elas se tornaram letradas e muitas também se tornaram artistas, né? Ocorre um certo amadurecimento cultural das mulheres, né? Que dá um prestígio maior a elas. Mas, claro, apenas nesses círculos nobres onde as mulheres eram mais privilegiadas. Isso é algo que nós vemos até hoje, obviamente. Como a cultura acaba sendo um privilégio para poucos, não é mesmo? Porque a pessoa tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade para estar, tipo, vou estudar a poesia e a pintura e a escultura. Enfim, aí essas mulheres tinham muito tempo nas mãos delas, né? E aí elas passaram a ser um pouco mais instruídas, mas, de novo, é uma coisa muito específica daquelas mulheres ali que eram nobres, que eram privilegiadas. A grande maioria não tinha acesso a esse tipo de cultura e tal. E depois, então, a gente vai chegar no fim da era feudal, né? Então, com o fim do feudalismo, a mulher passa a ganhar um pouco mais de terreno. Quando a supremacia do poder real se impõe sobre os feudatários, o suzerano perde vários direitos, como de decidir sobre o casamento dos vassalos, e aí a tutela acaba desaparecendo. Quando o feudo se torna apenas um patrimônio, não tendo mais essa relação de suzerano-vassalo, os homens e mulheres ficam mais em pé de igualdade, a mulher não é mais vista como incapaz por conta do seu sexo, passando a ter os direitos do homem de possuir bens. Ao possuir um feudo, ela ganha mais soberania, pois chega a governá-lo e até mesmo a desempenhar um papel militar. Entretanto, a subordinação da mulher ainda é útil para a sociedade no caso dela ser casada. Assim, mesmo com o fim do feudalismo, o poder marital sobrevive, pois quando surge a burguesia, o marido segue sendo o tutor da mulher. Então, é aquela questão que eu já falei do o quão útil é, né, para a sociedade. Então, eles podem até mudar a forma, né, essa relação ali, suzerano-vassalo, e a mulher até consegue ser dona de um feudo e tal, mas se ainda é útil, né, que o homem seja o tutor da mulher, que a gente sabe que é útil até hoje, obviamente, então isso vai prevalecer, né, nas sociedades. Sim. Na página 124, a Simone ressalta, então, que no direito consuetudinário, como no direito feudal, só há emancipação fora do casamento. A filha e a viúva têm as mesmas capacidades que o homem, mas em se casando, a mulher cai sob a tutela do marido. Ele pode bater-lhe, fiscalizar-lhe a conduta, as relações, a correspondência, dispõe de sua fortuna, não em virtude de um contrato, mas pelo próprio fato do casamento. Por isso mesmo, ela continua batendo nessa tecla, né? De que o casamento é uma instituição extremamente opressora para as mulheres, assim como a gente já comentou tanto. Inclusive, a capa do nosso episódio passado é de um casamento, né? De uma mulher no altar com um homem. Porque, realmente, a Simone vai falar muito sobre como as mulheres, as únicas mulheres que tinham um pouco mais de liberdade, as que conseguiram um pouco mais de liberdade, eram as que não estavam submetidas ao casamento. Então é por isso que eu até zoei ontem com a Lê, ou antes de ontem, não lembro, falando, nossa, cada vez que eu leio mais Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, eu fico mais contra o casamento. Sim, por tudo que ele representa. Porque ela vai falando, né, por tudo que ele representa, porque ela vai mostrando que claramente as pouquíssimas mulheres que conseguiam escapar de uma servidão e uma coisa assim, são as mulheres que não eram casadas, ou ela vai comentar, né, que estavam num casamento um pouco mais igualitário, porque não era, tipo, porque eram, tipo, os dois trabalhadores, ou... Sim, enfim, isso, a gente vai falar disso agora daqui a pouco. Que essa questão, né, da classe e do possuir ou não possuir bens, como a gente já falou muito também da propriedade privada, e é isso também, né, tipo, você vai ficando contra, porque você vai percebendo o quão útil é para a sociedade ter esses homens sendo donos das mulheres, por mais que hoje em dia seja de uma forma muito diferente, a gente sabe também, tem muito uma questão que é mais pro lado cultural do que pro lado, obviamente, do direito ali, exatamente, né, do o que é esse casamento, né, perante a lei, mas ainda, culturalmente falando, é isso, tipo, é útil pra sociedade ter a mulher sendo, né, tutelada por um homem, como sempre. Então, eu acho muito difícil desvencilhar disso, sabe? Enfim... A gente vai falar também no final os comentários que teve, né, no nosso post que a gente falava sobre as críticas ao casamento feminista, que foram interessantes e engraçados, e claro que teve alguns homens lá enchendo o saco, mas... Tiveram ótimos comentários mesmo.
Mas, né, é isso, galera. É o que é, sabe? Tipo, daí as pessoas que obviamente, né, reflitam sobre pra cada uma. Mas realmente, no mínimo, a Simone faz você refletir sobre a necessidade desse contrato, né, social que existe até hoje. Exato, pelo menos que você pare pra refletir o que que ele significa e será que eu preciso mesmo casar, por exemplo? Será que eu realmente quero isso? Porque também tem muita coisa da gente ser ensinada, obviamente, a querer, né, fazer parte desse tipo de instituição. E segundo a autora, ela vai comentar que só há emancipação fora do casamento mesmo, porque desde o feudalismo até os nossos dias a mulher casada é deliberadamente sacrificada à propriedade privada, que é exatamente isso. Não existia, obviamente, liberdade para as mulheres, até como hoje, né? Enfim, é muito debatível aí se existe de fato uma total liberdade, mas para as poucas que existiam, ela vai falar que era fora do casamento, né? E ela também vai comentar que a servidão da mulher casada era mais rigorosa nas famílias mais ricas, porque quanto mais poder econômico e social um homem tinha, mais ele queria exercer a sua autoridade patriarcal. O que faz sentido, porque é o que eu tava falando ali antes, e a gente comentou, acho que no outro episódio, inclusive sobre o livro da Angela Davis, né, sobre mulher, raça e classe, que ela vai comentar sobre como existia uma maior igualdade entre os casais de escravos, por exemplo, na casa de um senhor, do que, por exemplo, entre o senhor e a sua mulher, entendeu? A sua mulher branca. E aí você vai achar esse tipo de noção, sei lá, meio estranha, mas se você parar pra pensar, faz sentido, porque da mesma forma, né, ali nos servos de um feudo, por exemplo, eles compartilham esse laço do trabalho, né? Eles não possuem nada, eles não são os donos verdadeiros da terra, eles não são pessoas que, de fato, têm bens, assim, materiais. Então, eles se veem muito mais como companheiros, né? Tanto da mesma forma como a Angela Davis vai falar que a escrava e o escravo se viam muito mais como companheiros quando eles estavam juntos, quando eles eram um casal. Porque era tipo, ele é um escravo como eu, né? Ele também tem que trabalhar naquela plantação ali de algodão, sei lá o quê, assim como eu. Não existe essa diferença econômica, digamos, entre os dois. Isso é muito triste, mas sim. Isso é muito triste. Ela vai comentar que, de fato, as mulheres não burguesas, não nobres e tal, vão ter, de certa forma, um casamento um pouco mais igualitário e um pouco mais pautado nessa noção do companheirismo com o seu marido, sabe? Sim, isso me deixa bastante triste, mas é muito verdade, assim, porque mostra muito, né, como a classe influencia nessa opressão. E, de novo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa parte da Angela Davis. Inclusive, no meu próprio livro, quando eu tava lendo, eu risquei, assim, e coloquei uma flechinha pra lembrar dessa referência, porque é algo que eu levei muito, né, do Mulheres, Raça e Classe, e depois você encontra, tipo, umas coisas muito parecidas, assim, na Simone em relação a analisar a história, assim. Sim, e porque não é que ela tá falando, tipo, nossa, que as mulheres mais pobres, ou escravas, ou servas, ou sei lá o que, são super privilegiadas. Não, claro ela só que tá não, fazendo sim. uma comparação. Óbvio que ela não tá falando, tipo, nossa, a vida delas era mais fácil, nem nada do tipo. Ela só tá fazendo uma comparação, tipo, dentro do casamento mesmo, nas relações, tá ligado? E isso faz sentido, tipo, óbvio, sempre, sabe? Qualquer relação em que você seja mais igual à pessoa, de certa forma, vai ser, né, mais igualitária. Por exemplo, são pegando esses dois casais, por exemplo, um casal de servos e um casal ali da nobreza. Os dois têm a distinção de gênero entre eles, é um homem e uma mulher. Mas no caso da nobreza, a mulher não é rica como o cara, né? Por mais que ela, sei lá, seja de uma família boa. Por mais que ela usufrua dessas riquezas também, eu fiquei pensando muito em casais, tipo, meio... esses caras milionários, bilionários e suas esposas, assim, sabe? Que, tipo, que isso é muito presente também, que às vezes elas até vêm de famílias ricas ou um pouco ricas, não tão ricas quanto as deles, mas é isso, assim, né? O cara se torna meio que o dono da mulher, assim, e ela serve a ele ali de formas muito diferentes, mas é isso, assim, tem uma distinção muito diferente, que é diferente quando é, tipo, dois trabalhadores que estão ali na mesma posição de classe, né? Que, enfim, vai entrar toda a questão, tipo, sugar daddy, todos esses... Sim, porque aí pelo menos eles compartilham essa opressão de classe, sabe? Que aí traz eles pra um pé um pouquinho mais de igualdade, sabe? Porque de gênero ainda vai ser diferente, mas... É bem bizarro pensar nisso, mas é isso, né?
Aí depois ela vai entrar, então, na parte da França, no século XVI, que é a Idade Moderna, e trazendo a situação, né, do país, no qual foram codificadas as leis que perduraram durante todo o regime antigo, antes da Revolução Francesa, né? E há uma grande influência do direito romano na criação desses códigos. Esses códigos vão dizer que as mulheres são más, avarentas, caprichosas, falsas, maliciosas, todo aquele rolê que a gente já tinha falado lá em cima sobre Roma, que teve muita questão do cristianismo, né, no meio. Né? Só coisa boa, galera. E isso tudo é usado para justificar a inferioridade delas. Todo ofício viril é proibido a elas, né, que seria, tipo, o trabalho dos homens. Ela é privada de toda a capacidade civil. Ela fica em segundo lugar para receber a herança. Se for celibatária, fica sempre sob a tutela do pai. Se for casada, tem que se submeter ao marido, que administra o seu capital. Só quando ele morre que os bens podem ser dela. Segundo Napoleão, então, a mulher é propriedade do homem. Isso são aspas pro Napoleão. Quotes. Quotes. Quotes diretos aqui. Cara, a gente tem... Como a gente já comentou nos outros episódios, tem muitas frases horríveis, né? No Segundo Sexo, que ela vai pegando dos filósofos e dos caras famosos da história. Só com essas frases horríveis. Só com todas as frases, sim. Que realmente ficaria bem interessante. Sim. Enfim, ou seja, naquela época, né, os códigos franceses ditavam que a mulher era ainda propriedade masculina. Por isso mesmo, na página 127, a Beauvoir vai afirmar que é o marido que é responsável pelas dívidas da esposa e por sua conduta, e ela só a ele tem que prestar contas. Ela não tem quase nenhuma relação direta com os poderes públicos, nem relações autônomas com os indivíduos estranhos à família. Muito mais do que associada, ela se apresenta como serva no trabalho e na maternidade. Os objetos, os valores, os seres que cria não lhe pertencem, e sim à família, logo ao homem, que é o chefe dessa família. Nos outros países, a situação não é muito mais liberal, ao contrário, alguns conservam a tutela, em todos as capacidades da mulher casada são nulas, e os costumes severos. Todos os códigos europeus foram redigidos de acordo com o direito canônico, o direito romano e o direito germânico, todos desfavoráveis à mulher. Todos os países conhecem a propriedade privada e a família e submetem-se às exigências dessas instituições. Então aqui, de novo, a gente tá comentando aquele rolê da tutela, né? Sim. Que eu achei muito interessante essa parte, que ela fala que a mulher não tem relação direta com o poder público. Isso é muito doido, sabe? É como se eu hoje morasse no Brasil e não tivesse relação direta com o governo brasileiro, tá ligado? Porque tudo que eu tenho que fazer tem que passar pelo meu marido, tipo... Como se, eu não posso votar, porque, né, eu tô dentro de casa, meu marido, que é o cidadão, de fato, tem que ir lá na urna e votar. Ou, sei lá, pagar impostos, qualquer coisa, sabe? Isso é muito doido, assim, se você parar pra pensar. É aquilo que a gente tá batendo na tecla desde o primeiro episódio da mulher ser sempre confinada ao espaço privado e o homem ao espaço público, né? Então, depois a autora vai falar também sobre a questão das prostitutas, que eu acho muito interessante, assim, que ela vai abordar. E segundo a Simone, a existência da prostituição é também uma consequência dessa formação da sociedade, do casamento monogâmico, no qual a mulher é escravizada, porque quando a família burguesa se formou, a monogamia se tornou ainda mais rigorosa e os homens passam a trair suas esposas com prostitutas. No entanto, essas mulheres são tratadas muito mal, estão sempre à margem da sociedade, hipocritamente falando, afinal é a própria constituição dessa sociedade patriarcal que criou a prostituição. Ela compara a situação das prostitutas marginalizadas aos judeus que eram relegados aos guetos, e elas tinham vidas muito difíceis e miseráveis, né, na sua maioria. E, enfim, essa hipocrisia a gente vai ver até hoje, né, convenhamos, a própria enfim, a hipocrisia. Sim, enfim, a hipocrisia. A própria misoginia que cria essa exploração das mulheres, e daí as mulheres que são exploradas, né, obviamente são relegadas e colocadas à margem da sociedade. E a Simone vai ressaltar que alguns líderes, inclusive, tentaram acabar com a prostituição, mas que foi em vão, porque a organização da sociedade, que era feita daquela forma, né, do casamento monogâmico, pipipipopopó, tornava a prostituição necessária. E mesmo a religião que condena as prostitutas, né, condena a prostituição, as via como um mal necessário da sociedade. E aí é interessante notar que essa visão da prostituição meio que prevalece até hoje, não é mesmo? Com uma lógica de vamos sacrificar algumas mulheres pelo bem de outras, porque é como se essa lógica fosse tipo,
o mal necessário das prostitutas para que o casamento Se ali, mantenha. monogâmico, de Deus, etc., se mantenha. Como se algumas mulheres pudessem ser usadas para esse fim, né, que são as mulheres que não prestam, que são as prostitutas, que são as mais malvadas, as mais horríveis, porque assim, né, toda mulher é horrível, mas aquelas ali são as Elas ali aceitaram piores que de são todas. horríveis, né? Nem tentam fingir que não são. Exato, elas podem ser usadas para esse fim, para essa exploração, e outras não, né? É a mesma lógica que a gente vê até hoje dessa separação, tipo, nós versus elas, que é como muitas mulheres tratam, tipo, prostitutas e atrizes pornôs, com essa lógica de que, tipo, por exemplo, eu nunca faria um filme pornô, mas não, essa mulher, ela é, tipo, muito diferente de mim, ela super ama sexo, ela adora fazer isso, sabe? A gente comentou um pouco disso na nossa live sobre pornografia. Exato, Como sim. tem muitas mulheres que acham que elas estão muito distante dessa realidade, né, da prostituta e da atriz pornô. Tipo, eu sou uma mulher certa, aquela ali é uma mulher, tipo, super, sabe, sexual, super, enfim, que quer explorar a sua sexualidade. E sabe o que é pior também, né? Nessa lógica, nós, elas, e quando você parte desse pressuposto, dessa lógica do tipo, elas têm que existir para que o casamento continue existindo, é que a mulher está sendo oprimida pelo casamento, tá ligado? Então, mesmo que fosse uma coisa Sim. tipo, vamos sacrificar algumas, porque, não, tudo bem, porque daí meu marido me trai lá no puteiro, daí ele, tipo, não faz a violência que ele faz com aquela mulher comigo, entendeu? Essa é meio que a lógica. Sim. Mesmo que isso fosse verdade e a gente fosse falar, vamos sacrificar algumas em prol das outras, o que já é escroto bastante, tipo, pelo que a gente tá sacrificando, tá ligado? Por um casamento bosta, tipo, que é a grande maioria. Que também é opressor. Por uma instituição horrível, tipo, né? Não é mesmo? E aí isso me lembrou bastante aquele artigo, nossa, velho, péssimo, que você me mandou esses dias lá, que falava de um estudo, né, que comprovou, tipo, não, porque se tem prostituição, os caras são menos agressivos com as mulheres, tipo, com as suas próprias mulheres, porque eles vão lá fazer isso com as prostitutas, então, tipo, eles estupram menos, batem menos e etc. Eu fico, tipo, véi, sério? É sério isso? Tipo, você acha que isso é uma coisa positiva? Você tá literalmente falando que eles vão lá estuprar aquelas mulheres, ou bater naquelas mulheres, ou fazer o que eles quiserem, mas tá tudo bem, porque ele tá pagando ela. Tipo... E aí ele chega na casa dele e não faz isso com a própria mulher dele, né? Porque com a mulher dele não pode. Agora com a mulher ali na esquina, aí sim. E você segue aquela tudo lógica bem. de que, tipo, como se fosse assim, algumas podem ser vistas como mercadoria e outras não. Só que isso não é verdade, tá ligado? Porque é muito aquela questão que a gente falou na live da pornografia também, que, enfim, se vocês não assistiram, tá lá no nosso IGTV, galera, assistam. Tá dividida em 3 partes, mas tá lá. Que a gente fez, acho que foi mês passado, sobre como isso não é verdade, porque na cabeça do homem, tipo assim, a gente pode separar entre nós e elas, mas ele não separa dessa forma. O homem que faz esse tipo de coisa não é uma pessoa boa porque ele é legal com você, entendeu? Tipo, ele trata todas as mulheres mal, mas ele me trata super bem porque eu sou a mulher dele, a mãe dos filhos dele, então tá tudo bem, tá ligado? Tipo, não! É horrível, e não é como se eles separassem em si, porque, tipo, o fato da gente viver numa sociedade que acha ok, tipo, vender o corpo de mulheres dessa forma, afeta todas nós, tá ligado? Mesmo que a gente vá pra um lado individual, mesmo que você não, ok, são elas, aquelas são as putas, elas querem ser não sei o que lá. Cara, mesmo num nível individual, tipo, vocês acham que meninos que crescem numa sociedade que vê que sempre vai existir a possibilidade de, tipo, se eu não tiver sexo, eu vou lá comprar, né? Porque daí tem aquela lógica do loser, tem a lógica do cara virgão, que ele sempre existe a possibilidade dele comprar sexo. Incrível, né? A mulher loser não tem essa mesma solução, né? A mulher nerd e tal não tem a solução de, vou lá comprar um homem, porque a gente não vê os homens como esse objeto. Essa mercadoria. E, tipo, eles terem a noção de que a mulher pode ser uma mercadoria é horrível pra todas nós. Tipo, isso respinga em todas nós, tá ligado? Essa misoginia. Sim. Não é porque você não é a mulher que tá sendo estuprada lá no puteiro que você tá de boa, tá ligado? Exato. E, gente, pelo amor de Deus, mesmo que esses artigos, que eu nem sei, sinceramente, mas enfim, não fui pesquisar. Mesmo que esses artigos fossem reais e, de fato, diminuir a violência doméstica dentro de casa. Eu acho pelo que amor de Deus, mesmo tá me falando, nesse então, caso. que, vamos sacrificar algumas mulheres por outras, tipo, foda-se a vida delas, sabe? Tipo, que tipo de pessoa feminista acharia uma coisa dessa, sabe? Sim. Ok, quando a gente tá falando de
pessoas que já não têm noção nenhuma de coletividade, como, enfim, a gente tá vendo muito agora na sociedade, principalmente com a pandemia, mas nós, mulheres feministas, e vocês ouvintes, que eu acredito que muitas sejam, né, também feministas, pelo amor de Deus, gente, nunca caiam Essa lógica. Nesse conto, assim, sabe? Nessa lógica, porque o feminismo é um movimento coletivo e, sabe, se essas mulheres não estão livres, então nós também não estamos. Sim, sabe? e é foda tipo, que se você parar pra pensar, é tipo, quem são essas mulheres, né? Pobres, negras, imigrantes, exato. tipo, basicamente você tá quase falando, bora sacrificar mulheres pobres e não brancas e imigrantes pelo bem-estar de mulheres, tipo, brancas e de classe média, tipo... Exatamente, basicamente. Que coisa né? horrível, Principalmente sabe? quando se fala de países europeus, né, que tem muita Sim, questão da falando de países imigração europeus é também. mais por questão de imigração. Agora, se for para os Estados Unidos, vai ser mais indígenas e negras, enfim. E sempre a questão da classe, né? Enfim, gente, complicado esse Sim. tipo de artigo. Pois Ou é. seja, sim, a Simone, né, tem razão, porque ela fala da prostituição como uma consequência da sociedade. Ela não está errada. E não é que ela tá falando, então tá tudo ok ter prostituição. Ela tá só comentando que a própria prostituição, que é vista com tantos maus olhos, tipo, pela igreja, pela moral cristã, pela moral burguesa e tudo mais, na verdade é criada por essa constituição terrível ali da sociedade, né? Porque não é que é pra gente usar isso pra justificar essa exploração, mas sim dizer que, né? Porque, enfim, né, as pessoas usam muito pra justificar. Falar, tipo, não, mas precisa existir prostituição. Não precisa. Mas nesse tipo de sociedade que foi criada, de fato, era inevitável que surgisse. Que o homem iria encontrar uma forma ali, né, de capitalizar aquilo, enfim. Sim, mas não é uma coisa que necessita, porque também não vamos... É chamada Não vamos cair naquela coisa ridícula. É chamada de profissão... É a profissão mais antiga do mundo. mais antiga do mundo, por um motivo. Exato. E não é errado chamar disso, mas ao mesmo tempo, tipo, as pessoas chamam disso pra, tipo, justificar como se sempre fosse existir, tá ligado? Não sim, precisa existir. Dentro de uma sociedade misógina, patriarcal e capitalista, talvez sempre exista, infelizmente, né? Sim. Tipo, você tem que mudar os moldes da sua sociedade pra que pare de precisar, não precisar, mas que pare de existir, né? Porque precisar nunca precisa. Sim, as pessoas que falam que precisa e que é uma coisa, tipo, que utiliza isso pra justificar, né, pra falar, mas se esse casamento, por exemplo, burguês, monogâmico e tal, obviamente é uma instituição ruim pra todas as pessoas envolvidas, é claro que o homem vai ter que ir atrás, cai muito nessa coisa ridícula, determinista, né, biológica, de, não, porque o homem precisa de sexo, tipo, ok, tá, se o casamento de fato é a coisa que faz com que os homens vão procurar prostitutas, mas então por que as mulheres deles não procuram prostitutos, sabe, tipo... Né? Não é só o casamento monogâmico exato. E burguês, também, obviamente, a misoginia, o patriarcado, porque se fosse só isso, a gente teria dos dois lados, né? Homens e mulheres indo no puteiro pra atrair seus cônjuges. Enfim. Depois a autora vai falar também sobre a celibatária, né? Que seria a mulher que nunca casa, e sobre como ela possuía uma independência legal bem maior, mas os costumes tiram tudo o que as leis garantem para ela. Ela tem as capacidades civis, mas trata-se de direitos abstratos e vazios porque ela não tem autonomia econômica nem dignidade social. Ela geralmente permanecia à sombra da família paterna, que muitas vezes a colocava em um convento. Analisando essas condições das mulheres francesas daquela época, podemos perceber que era muito raro elas terem alguma possibilidade de agir e se manifestar. Se, por um lado, as trabalhadoras eram mais iguais a seus maridos, elas eram mais oprimidas economicamente, que era um pouquinho do que a gente já falou, né? Já as burguesas eram mais controladas devido ao seu sexo, tendo uma existência parasitária do marido. Apenas as rainhas e algumas santas desempenhavam grandes papéis, mas elas eram sempre uma exceção. Então, é uma dualidade muito grande, né? Então, enquanto você tem as trabalhadoras exploradas, que tinham, de certa forma... entre aspas, assim, tipo, mais liberdade, mas em relação ao gênero, né, delas, ao sexo e tal. As burguesas que estavam lá usufruindo de privilégios eram as mais controladas também, né? Então, que ótimo, meio né, que, galera? Né, não tinha como ganhar. Beleza. Você sendo uma mulher. É isto. Você ganha, você ainda tá perdendo. Exato. E aí ela vai comentar sobre uma coisa chamada a querela das mulheres. Que na Idade Média, né, obviamente, a opinião dos homens, e a opinião geral, né, claro, era extremamente desfavorável com relação às mulheres. Mesmo com o amor cortês que exaltava, né, esse amor, as qualidades femininas e tudo isso,
ainda havia, por um outro lado, além da literatura e desse amor cortês, tinha a literatura dos caras, né, antifeministas, né, que xingavam, assim, era tipo, se você acha que hoje os caras são misóginos de uma forma... são misóginos porque eles são, de fato, mas naquela época era mais, tipo, 100% explícito, tipo, sei lá, o fulano de tal, que era um autor lá, ia lá no livro dele e escrevia, mulheres não prestam, entendeu? Dessa forma, sabe? Tipo, não era igual hoje, que eles ainda tentam disfarçar, sabe? E aí... Tento. Toda essa literatura, né, burguesa também vai ser super, super, tipo, escancaradamente misógina, sabe? Dos caras falando, tipo, não, porque a mulher é horrível. Principalmente essa noção do papel da esposa, né? Se vocês acham que essa piadinha do game over, que acabou a vida do cara, é de hoje em dia, não. Não, galera, Não. é bem antiga, bem antiga. É bem antiga. Os caras falavam, ai, coitadinhos dos maridos, né? Porque eles são oprimidos por essas mulheres tirânicas dentro do casamento. E aí, essa querela das mulheres vai ser que essas coisas, principalmente literária, né? Foi uma questão literária. Que, por um lado, tinha esses caras escrevendo coisas horríveis sobre as mulheres e principalmente sobre o casamento, né? Sobre as esposas, sobre o casamento. E, por outro, tinha, tipo, mulheres como poucas, né? Mas tinha como a Christine de Pizan, que escreviam livros tentando defender as mulheres, né? E dizendo que elas tinham que ser instruídas, que elas tinham que receber educação e tudo mais. E aí ficava esse, tipo, bate-boca aí, assim, literário. Tipo, um cara falava ali, não, porque as mulheres são horríveis e oprimem os caras dentro de casa. E aí outra mulher escrevia, não, esse cara é contra as mulheres, ele é um escroto... Vou fazer o exposed, manas. Segue o fio. Segue Segue o thread. Ela escrevia, tipo, não, ele tá sendo, né, contra as mulheres, e as mulheres deveriam ser instruídas e tudo isso. No entanto, né, por mais que tenha tido esse meio que debate literário aí, isso não mudou, de fato, a condição da mulher, né? Essa disputa de ideias. Embora essa disputa de ideias seja também, obviamente, um reflexo da sociedade da época, né? Que estava mudando. Então, começava a ter mulheres que estavam ali, por exemplo, querendo se defender as outras e tal. Eu acho muito louco isso que nem você falou, né? Da questão da piadinha do game over e tal. E, cara, é tão comum até hoje essa questão do o casamento é a morte do homem. O casamento é, estamos perdendo um guerreiro, entre aspas. É sempre a mulher que, né, força o cara a se casar. Porque assim, cara, tipo... Sabe, a gente aqui, desde o episódio anterior, aqui há um tempão, falando sobre as problemáticas do casamento para a mulher. Por que ia ser a mulher que... Tipo, eu entendo de onde que vem, e eu entendo que mulheres... Porque mulheres são ensinadas a querer o casamento e homens não, né, na nossa sociedade e tal. Não tô falando que não existe eu entendo o motivo de existir, mas se você parar pra pensar, é muito ridículo, porque é que nem aquilo ali que eu falei do sacrifício, sabe? Do sacrificar... umas em prol das outras, pras outras estarem presas numa instituição horrível. E aqui também, tá ligado? Tipo, a gente vai colocar o cara nessa posição de game over e prender ele pra gente estar presa numa instituição horrível. Tipo, isso só mostra o quão, sei lá, perverso é tudo isso, né? Tipo, é uma instituição que nos prende, e daí quem é culpada por prender a outra pessoa somos nós, sabe? Exato. Tipo, não, e é muito muito pra perverso. mim é muito essa coisa de tipo, eu quero colocar a mulher como a escrota, a opressora do marido, e ela que acaba com a vida dele quando eles se casam, pra que você tenha uma forma de justificar toda a violência que ele faz contra ela dentro do casamento. Exato, e, inclusive, sim. justificar a traição, né? Porque você vai falar, tipo, óbvio que ele teve que ir procurar fora do casamento, né? A mulher não dava pra ele toda noite, sabe? Tipo, ela acabou com a vida dele, ela é uma escrota que tá gastando o dinheiro dele, que não sei o que lá, tipo... E justifica-se, tipo, que qualquer coisa que se faça ali dentro porque é a mulher que queria, Exato. né? Você que queria muito casar, você que era doida por casar, não era o cara, tá ligado? Como se a gente tivesse esse poder, né? A mulher chega com uma arma na cabeça do cara pra fazer ele casar, sei lá. Exato. Que é sempre a minha... Ai, gente, sério, eu quero morrer toda vez que eu vejo aquelas coisas do game over, meu Deus do céu. Acabou com a vida do cara. Se você não sabe do que a gente tá falando, mas eu imagino que você saiba, é aquelas piadinhas, tipo, com a noivinha e o noivinho, e que tem, tipo, embolo e blusas e tal, e daí tá escrito game over, Sendo que, como a gente já
Enfim, cansa de ressaltar nesse podcast. O casamento é positivo para os homens, na verdade, negativo para as mulheres. Assim, negativo é pra todo mundo. Né? Mas quem tirar algum tipo de privilégio dali é o marido, né? Exatamente. Isso a gente vai entrar depois nos comentários lá do post. Que tinha que ser o contrário, tinha que ser game over a vida da mulher que acabou, né? Pelo amor de Deus. Totalmente. Tinha que fazer a camiseta ao contrário, assim, horrível, enfim. Então, segundo a autora, entre os séculos XV e XIX, o Estatuto da Mulher não muda muito, né? Mas para as mulheres mais privilegiadas, há sim uma evolução na sua posição. Durante o Renascimento italiano, algumas mulheres são soberanas poderosas e até militares, ou famosas pela cultura, pelos seus talentos, como algumas cortesãs. E as damas nobres e as mulheres de espírito criam um movimento a favor do seu sexo. As doutrinas platônicas espiritualizam a mulher e o amor, mas ainda há muitos autores antifeministas, né? Que era um pouquinho aquilo ali que a Isabela já estava falando. Algumas dessas mulheres usavam argumentos religiosos, inclusive para ressaltar que as mulheres eram superiores, mais espirituosas, etc. Mas essas possibilidades permanecem muito desiguais, pois a maioria das mulheres ainda eram poucos instruídas. Então aqui ela está falando de um número muito pequeno, né? Ainda era uma minoria muito, né? Que tava mudando, mas, né, Exato. Difícil, assim. Como a gente comentou antes, né, as mulheres nobres passam a adquirir um pouco mais de conhecimento nesses salões, que chamam, né? Onde elas se dedicavam à conversação, às artes, às letras, se instruem, né, elas vão aprendendo, vão adquirindo conhecimento através de reuniões e leituras, e inclusive do ensino de professores particulares, e algumas chegam até a terem mais conhecimento do que os seus maridos. Mas é isso, são poucas, né? São poucas privilegiadas. Não é uma coisa que a gente pode dizer, nossa, naquela época as mulheres eram instruídas, ou eram grandes artistas, grandes cantoras. Não, ainda era realmente uma minoria. Então, na página 136, a Simone vai ressaltar. Através de todo o antigo regime, e isso é a época antes da Revolução Francesa, tá? O campo cultural é o mais acessível às mulheres que tentam afirmar-se. Nenhuma, entretanto, atingiu as alturas de um Dante, de um Shakespeare, o que se explica pela mediocridade geral da sua condição. A cultura sempre foi o apanágio de uma elite feminina, não da massa, e da massa foi que saíram muitas vezes os gênios masculinos. As próprias privilegiadas encontravam em derredor obstáculos que lhes barravam acesso aos altos picos. Nada detinha o arrobo de uma Santa Teresa, de uma Catarina de Rússia, mas mil circunstâncias ligavam-se contra a mulher escritora. No seu livrinho A Room of One's Own, né, um quarto todo seu, Virginia Woolf divertiu-se com inventar o destino de uma suposta irmã de Shakespeare. Enquanto ele aprendia no colégio um pouco de latim, de gramática, de lógica, ela teria permanecido no lar numa completa ignorância. E aí é o que a gente estava falando ali, né? Que algumas das mulheres nobres acabam, tipo, se tornando mais versadas, assim, nesse mundo da cultura. No entanto, né, nenhuma vai ter ali o conhecimento de um Shakespeare, de um Dante. Nenhuma vai ter ficado tão famosa, assim. Porque por mais que E o reconhecimento também, reconhecimento, né? sim. Por mais que as mulheres tivessem, de fato, encontrado na cultura um campo mais... melhor mesmo, né, para elas poderem se desenvolver um pouco. Isso acontece com todas as minorias, eu acho, né? A cultura acaba sendo um pouco mais aberta a alguns tipos de pessoas. Mas, assim, mesmo que elas tivessem isso... E prevalece até hoje essas áreas artísticas e humanas, sim. como, entre aspas, coisa de mulher, mas os homens tendo mais reconhecimento, como sempre. Né? Mesmo assim, elas ainda eram vistas como anomalias. Tipo, uma mulher escritora, nossa, uma mulher... pintora, tipo, ainda era uma coisa estranha, sabe? Não era uma coisa normal. Então, sim. Foda, né? Então, e quando ela fala ali do teto todo seu, né, da Virginia Woolf, eu achei muito engraçado, porque assim quando ela menciona ali a questão de, a mulher não poderia, né, enfim, ser tão famosa quanto um Shakespeare, não chegaria... Eu lembrei desse livro na hora, até anotei, assim, e daí depois cheguei no próximo parágrafo e ela menciona ele, assim, e é assim... É uma referência muito boa. Eu tenho o PDF dele, tá? Inclusive pra eu ler esse mês aí, quero muito ler. E é muito bom, assim, uma referência pra todo mundo que vai falar sobre, falta das mulheres na cultura e tudo mais, e fazer pesquisa nessa área que, infelizmente, ainda é muito real até hoje, né?
E, bom, no século XVIII, a liberdade e a independência das mulheres aumentam, então, né, um pouco aí. No início, os costumes continuavam severos, a jovem recebe pouca educação, é casada ou mandada para o convento, e a burguesia impõe uma moral rigorosa às mulheres. Mas, em compensação, com o fim da nobreza, elas passam a ganhar mais liberdade. Nem o convento nem o lar conjugal as contém, mas, para a maioria delas, essa maior liberdade ainda é negativa e abstrata, pois elas restringem a procurar o prazer. As que são ambiciosas e inteligentes criam possibilidades de ação para si mesma, como as mulheres do salão e as atrizes. Daí ela fala do surgimento da atriz, que eu achei isso bem engraçado, tipo, o ano em que isso surge, porque eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar aquele rolê que nas peças do Shakespeare quem fazia as mulheres eram os homens, porque as mulheres não podiam ser que atrizes. atuavam, que as mulheres não podiam ser atrizes e tal, então ela fala um pouquinho sobre a origem da atriz nesse capítulo. Gente, esse capítulo tem muita coisa. Tem muita coisa. Até nesse ponto ela chega. Inclusive a gente chegou agora no final dele com ela falando sobre o século XVIII, né? Porque depois, no próximo, ela vai falar dessa era mais moderna. E aí eu vou só fechar aqui com o último parágrafo desse capítulo, que tá na página 140, ou é o penúltimo. Enfim, é o finzinho do capítulo. Gente, e quando a gente fala as páginas, a gente tá seguindo o PDF, tá? Eu esqueci de avisar a gente isso. esqueceu de avisar lá no início. Na verdade, a gente nunca avisou isso aqui, mas só pra não deixar vocês confusos. Não sei se alguém já ficou confuso com isso. Mas tem várias edições do livro, né? E quando a gente fala as páginas, aqui a gente tá falando do PDF. Sim, pra explicar um pouco, eu estou seguindo o PDF porque a Letícia tá com o nosso livro físico. Então, quando eu vou fazendo o roteiro, eu coloco a página que tá no meu PDF, entendeu? Então pode estar um pouquinho diferente pra vocês. E se a gente colocasse se cada uma colocasse o seu, ia ficar muito confuso, né? Então a gente segue só o do PDF mesmo. Exato, e a gente foi fazendo meio que isso sem querer, no fim. Se eu não me engano, tá na página 120 alguma coisa, por aí. Enfim, e no PDF já tá na 140. O meu tá na 140, no qual ela vai falar: o ideal democrático e individualista do século XVIII é favorável às mulheres. Elas apresentam-se à maioria dos filósofos como seres humanos iguais aos do sexo forte. Voltaire denuncia a injustiça de sua sorte. Diderot considera que sua inferioridade foi em grande parte causada pela sociedade. Mulheres, eu vos lamento, escreve. Considera que em todos os costumes a crueldade das leis civis aliou-se à crueldade da natureza contra a mulher. São tratadas como seres imbecis. Montesquieu estima paradoxalmente que as mulheres deveriam ser subordinadas ao homem na vida do lar, mas que tudo as predispõe a uma ação política. É antirracional e antinatural que as mulheres sejam donas de casa, não o é que governem um império. Isso é o que ele diz. Enfim, fica aí a reflexão sobre o século XVIII, que ela vai falar que a situação da mulher começa a melhorar um pouco, inclusive citando alguns dos autores que começam a falar a favor das mulheres. Iluministas, né? Iluministas, tem a questão do... porque é na Revolução Francesa que vai surgir as primeiras, digamos, manifestações de um feminismo, assim, tipo, feminismo meio que organizado, sabe? Então, a partir daí, né, a idade contemporânea vai ser a partir da Revolução Francesa, né? E aí que vão surgir vários... Ela, inclusive, cita o Poulain de la Barre, né, que faz aquele texto que é, tipo, sobre a igualdade dos sexos, e aí que começam a surgir ali uma primeira onda do feminismo. Sim. As primeiras, assim, digamos, o feminismo começa a engatinhar por aí. Então, antes disso não tinha tido um movimento mesmo. Então, a Revolução Francesa vai ser realmente um grande prepulsor, assim, disso. Então, veremos mais no próximo capítulo, não é mesmo? Porque agora a gente já falou de várias coisas. E sempre fazendo aquele adendo que a gente... Até uma pessoa comentou esses dias no nosso post sobre a sociedade matriarcal, que ela falou que a gente tá falando sempre de civilizações europeias e brancas e, enfim, né? Porque ela foi uma mina que comentou lá falando sobre a questão de nas sociedades africanas terem realmente as sociedades matriarcais e tudo mais. E boto muita fé, já ouvi falar sobre isso mesmo. Mas, assim... A Simone tá analisando só as europeias e, enfim, algumas ali, tipo, Egito, todo esse rolê, mas é principalmente Europa antiga, né? Feudalismo e tudo mais. Sim. Então, só fazendo esse adendo. A gente tá focada muito na história europeia mesmo por causa da Simone, né? Sim. Tem muito como fugir.
Então, assim, a gente sabe que isso é limitador, a gente sabe que isso é... A gente não tá falando da história de todo o mundo. Mas do é porque, mundo inteiro. é porque a gente tá falando do livro dela mesmo, assim. Mas a gente entende que, de fato, é uma coisa limitadora mesmo. Assim, a gente tem que reconhecer as limitações ali. E que a Simone escreveu também do lugar, né, de, obviamente, como a gente sempre fala, de uma mulher europeia, branca, na França, né, e tudo mais. E, enfim, é sempre importante ressaltar isso e entender o contexto de onde a gente tá tirando dessa obra. E sabemos que esse capítulo é muito longo e que a Simone traz vários pontos e a gente espera que essas análises, interpretações e, enfim, as nossas conversas tenham ajudado vocês, porque realmente, tipo, são várias civilizações, são várias religiões, culturas diferentes, é bem complexo. E esse é o penúltimo capítulo da história, né? Então vamos ter mais um aí, o próximo episódio, daqui a 2 semanas. Que vai ser pra terminar essa parte do livro, ele também é bem longo, né, esse próximo capítulo. E Sim. depois a gente pretende trazer aí uma convidada pra falar um pouquinho mais sobre essa parte da história, assim, e nos ajudar com isso. Pois é, não é nada confirmado ainda, mas vai ser muito massa, espero que role, porque aí, né, uma mulher historiadora, de fato, pra contribuir muito mais do que a gente sobre essa parte. E como a gente fez anteriormente, né, agora a Letícia vai ler alguns comentários que vocês fizeram lá no nosso Instagram sobre o episódio anterior, porque como a gente comentou ali no post do casamento, surgiram vários comentários interessantes e legais, assim, que dá pra gente ressaltar aqui e que dá pra trazer algumas reflexões, né. E aí depois, enfim, agora no finzinho do episódio a gente vai fazer isso, né, a gente começou a criar esse novo quadro aqui no episódio passado. Então vamos lá. Então, teve o post que mais rendeu comentários do episódio anterior foi o do casamento, né? Como a gente já imaginou que seria. Então, eu trouxe o comentário da Gé Bueno, que comentou. Ela fez um textão, inclusive, no comentário do Instagram, né? Concordo ótimo. em gênero, número e grau, o casamento monogâmico e o amor romântico é o que menospreza, subjuga, prende, humilha, limita e cerceia a mulher até hoje. É o que mantém mulheres em relações dependentes, abusivas e tóxicas. É o que mantém mulheres sobrecarregadas, destruídas, domesticadas, enquanto o homem sai, passeia, estuda e trabalha. E no dia que ele larga da mulher, ele vai cuidar dos negócios e trabalhar. E a mulher é PhD em lavagem de privada. Claro, não tem problema nenhum lavar o vaso sanitário que você utiliza. Seria normal se o homem lavasse também, o que quase nunca acontece. A menos que a mulher peça, obrigue, delegue, lembre, imponha. Enfim, nos modelos vigentes, a esposa é uma mistura de doméstica com mãe. Mas, porém, contudo, todavia, eu não desacredito no casamento entre pessoas abertas, instruídas, desconstruídas e humanas. O fato de ter muita coisa ruim não significa que nunca possa ser bom. Creio que não deva ser o alvo da vida da mulher ter uma relação, mas também não deve existir uma barreira, um muro que impeça de ver que tem pessoas legais no mundo, querendo dividir e compartilhar os prazeres da vida de forma leve e prazerosa. Que, enfim, é muito do que a gente traz aqui, né? O casamento como instituição, que é diferente de... A gente não tá falando, óbvio, que você não pode ter um relacionamento longo e, enfim, dividir a sua vida com alguém, mas que é muito isso que a Jéssica falou, assim, o comentário dela muito certeiro sobre ser entre duas pessoas, né, que desconstroem essas noções e que se respeitam de forma humana, né, e realmente querem dividir, né, a vida um com o outro e não domesticar um ao outro ou manter o outro como essa mãe empregada que a gente vê acontecendo, né. E aí teve também um comentário de um homem, porque, né, ai gente, homens, por que comentam na nossa página? Eles surgem assim do nada e sempre, até hoje a gente tá esperando um homem fazer um comentário construtivo. Sério, nossa, sério, a primeira posts. vez que um cara fizer um comentário construtivo, eu juro, eu vou falar aqui no podcast e eu vou bater palmas e vou dar biscoito, porque eu vou falar... o desafio, Vou gente. lançar o desafio aqui. O desafio é, homens, façam a um gente tá comentário falando- construtivo e interessante no nosso perfil do Instagram lá, do podcast. Instagram. Porque eu nunca vi, sério, nunca. Todos os comentários ou são escrotos, Sim. ou são simplesmente, tipo, ruins, sabe? Tipo, toscos. Tipo, o desse cara. Comenta. E assim, não, obviamente, a gente já trouxe feedbacks de amigos nossos no episódio anterior, que Sim. eram de homens, né? A gente tá falando dos comentários no Instagram comentário mesmo, no Instagram. que surgiu os caras do nada. Esse Thiago, ele tinha comentado, tipo, agora pronto, kkk, como se a mulher fosse forçada a casar.
E aí, e isso já achei ridículo, porque, enfim, né, prova que ele nem leu, nem ouviu o episódio e tal. Mas daí veio Michelle, que foi uma seguidora nossa, que respondeu: e na história da humanidade não foi sempre? Você sabia que exatamente agora existe em algum lugar uma menina de 12 anos sendo obrigada a casar? Então, assim, eu achei que a Michelle pisou com bondade, porque Ela jantou eu nem ia cedo comentar isso, naquele dia. ela jantou cedo. Porque eu até comentei respondendo ele, falando, tipo, mas não é isso que a gente tá falando, não é como se tivesse alguém com uma arma apontada pra sua cabeça te obrigando e tal. É uma questão cultural, né, que a gente já sabe que acontece, blá, blá, blá. E ela trouxe essa questão do casamento infantil, da obrigação mesmo, né, de casar, e que é presente até hoje, sabe? E pode parecer absurda pras pessoas, mas é algo muito presente na sociedade brasileira. Inclusive, hoje no Twitter, ontem, na verdade, né, no Twitter, tava tendo muita discussão em relação à questão do Caetano Veloso, né, aí esse ídolo da esquerda, porque teve live dele nessa sexta-feira, e tinha muita gente falando, mas é escroto, tipo, ele é pedófilo, tá ligado? E quando ele casou com a Paula, ela tinha 13 anos, e não sei o que lá, e daí, enfim, entrando em todo esse debate de novo que tem toda vez, né, que já tá até um pouquinho manjado aí, se as pessoas não sabem. Mas eu achei bem interessante porque dentro disso eu vi uma menina que postou, né, que respondeu lá um tweet de uma pessoa falando sobre, e ela postou um artigo falando da questão do casamento infantil no Brasil, né, porque, gente, vamos lá, né, vamos passar da crítica individual da questão do Caetano aí, tipo, que ok, pode ser feita a pessoa dele, mas vamos levar pro macro e pensar que o casamento infantil ainda é uma questão muito presente no Brasil, e por isso que eu achei tão interessante que a gente nem tinha trazido essa problemática. A gente trouxe diversas problemáticas do casamento, mas a gente nem trouxe essa, tá ligado? Imagina se trouxesse. Olha aí como né, dá pra trazer agora várias problemáticas sobre casamento, não é mesmo? Exato. E daí eu trouxe alguns dados só pra terminar aí o episódio, falando desse artigo que a menina compartilhou, que era um artigo da Unicef, falando as taxas de prevalência do casamento infantil no Brasil podem ser estimadas com dados dos últimos censos de 2000 a 2010 na PNAD de 2015. Embora sejam aproximadas, visto que o país não realizou nos últimos anos os tipos de pesquisa normalmente utilizados para medir a prevalência da prática, nossas estimativas sugerem que, apesar do aumento da escolaridade das meninas, entre 2000 e 2015, a prevalência do casamento infantil continua alta. Em 2015, a taxa de casamentos infantis no Brasil era de 19,7%, pouco abaixo do nível observado em 2000, que era 21,9%. Os dados constam no recente estudo Casamento na Infância e Adolescência, a Educação das Meninas e a Legislação Brasileira. Então, gente, 19,7%, tá? Era só isso que eu queria dizer. Então, esse número é extremamente alto. Tipo, com sério. certeza. Não é uma coisa que... É muito assustadora, assim. É uma coisa que a gente acha, nossa, isso só acontece lá naqueles países muito longe da gente, sabe? Tipo... Não, isso acontece aqui, tipo, isso é uma realidade brasileira, sabe? Então eu acho muito foda, porque... Enfim, é isso, sabe? Tipo, tava tendo toda essa discussão aí, daí casou com esse comentário, né, no nosso post do cara falando, ai, nossa, mas a mulher nunca foi obrigada a casar, e tá aí, moço, ela é obrigada até hoje, e sem contar, sabe? que ela foi obrigada várias vezes Né? ao longo da história, igual a gente falou durante todo esse episódio, feudalismo, etc, Sim. não era ela que escolhia se ela ia casar ou não, sabe? Mas mesmo que ele estivesse falando só de hoje em dia, de fato, trazendo esses dados, a gente percebe que não mulheres ainda, meninas são obrigadas a se casar. Tipo, meninas, o que é pior ainda, muito né? pior Tipo, ainda tem uma por vida cima, inteira pela sabe? frente. A menina perde toda a infância e a adolescência dela e já vira uma esposa, mãe, porque, né, quantas também, né, já tem que engravidar super rápido. Ai, horrível, gente, horrível. Enfim. Horrível. É isto. E é isso. E, enfim, eu Terminamos agradeço o muito episódio essa ouvinte ou seguidora, né? Não sei nem se ela ouve, ou se ela só nos segue no Instagram, por ela ter trazido essa outra questão, porque realmente, pra finalizar com chave de ouro de meter pau no casamento, né? Tamo aí. E eu amo essas seguidoras que vêm e nos ajudam, sabe? Responder esses caras escrotos. Porque às vezes a gente tá cansada, gente. Cansada. Tem uns posts nossos que, sinceramente... Enfim, tem uns comentários que eu só olho e falo... Não, sabe? Eu não vou nem responder isso, tipo... Hoje não. E aí tem umas mulheres maravilhosas que nos ajudam respondendo. Então, muito obrigada. E é isso, a gente vai ficando por aqui porque esse episódio já tá gigante.
E se você quiser agregar as discussões, né, comentar, falar sobre esse episódio, falar sobre o livro, vai lá nos nossos posts, comenta no Instagram, nos manda uma DM, um tweet ou um e-mail, e a gente pode sempre ler o seu comentário aqui, né, no próximo episódio, agora que temos este quadro, olha aí. Nosso Instagram é @pessoalpolítico, o nosso Twitter é @pessoalpodcast e o e-mail é o pessoalepolitico@gmail.com. E também, claro, né, lembrando que se você tiver um dinheirinho aí, né, que você iria gastar ali naquele cafezinho, na rua, e como você está em casa agora e não está gastando com isso, quiser nos ajudar lá no Apoia-se, espero que você esteja em casa, né, pelo menos. Enfim, se você tiver aquele dinheirinho sobrando, nos ajuda lá, apoia.se/o pessoal é político. E você pode concorrer a livros feministas todo mês, como o desse mês, que foi o Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. E mês que vem vai ser outro, não sabemos ainda qual, mas te garanto que vai ser bom. Então, sim, nós já temos 43 apoiadores maravilhosos, né? E se você quiser se juntar a eles nesse grupo de pessoas maravilhosas que apoiam o nosso trabalho, a partir de R$2 você já nos ajuda muito. E também dando aí um recado meio blogueira, né? Até porque agora já tem 11 mil e poucos seguidores no Instagram. Se você quiser fazer parcerias, se você tiver uma marca, se você for uma marca, se você quiser fazer parcerias com a gente, também nosso e-mail tá aí, já falamos. E você nos encontra nas redes sociais. Parcerias, claro. Quem sabe, né? De coisas aí que façam sentido, que tenham tudo a ver com a gente, com a nossa visão feminista do mundo, né? E com os nossos propósitos aqui do podcast, que são propagar a teoria feminista. Se você tiver uma página ou um outro podcast também, queira aí uma participação com a gente. Inclusive, vai vir aí uma participação da gente num outro podcast que está sendo organizada. E lá no Instagram, a gente tá fazendo várias lives também, desde que a gente bateu 10 mil seguidores. Então, semana passada, a gente fez 2 lives, pretendemos fazer mais. E é isso aí, pessoal. Vários conteúdos. Então, a gente volta daqui a 2 semanas, mas até lá vai ter bastante coisa aí pelas redes. Então, vocês não vão sentir nessa falta. É isso aí. Obrigada por ouvirem até aqui. Obrigada. Esse episódio gigantesco. Fiquem em casa, fiquem seguros. Até a próxima. Obrigada por ouvir até aqui. De fato, esse episódio acabou ficando mais longo do que o normal, porque é um capítulo gigantesco. Culpem a Simone por isso. Então, é isso. Sim. Até o próximo episódio. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.